Professor, notícia do dia de hoje, eu queria falar sobre Donald Trump, que acabou anunciando, né, toda essa movimentação, tarifas 50% sobre a União Europeia. Eu queria entender um pouco da sua percepção sobre isso. Depois de todo o desgaste com China e acordo e trégua, Trump segue falando grosso com a União Europeia. Porque você tem ali, e eu já conversei isso com você uma vez, Felipe, o grande problema dos europeus é que eles, de fato, não têm a capacidade de enfrentar os Estados Unidos como a China tem. Até porque existe toda uma dependência dos europeus com relação ao seu relacionamento transatlântico. Os europeus têm uma dependência na questão militar. Se você olhar a quantidade de bases americanas que existem na Europa, é impressionante, porque os Estados Unidos são basicamente responsáveis pela defesa dos europeus. E isso gera aí uma perda de soberania, e o fato é de que os países europeus, de alguma forma, terceirizaram isso. E claro que Trump entende muito claramente esta situação. E, por outro lado, se você pensar de onde ele pode conseguir dinheiro, não é? De onde ele pode conseguir recursos, obviamente seria, no caso de não funcionar com a China, que ele vai buscar em outras partes, né? Embora o cidadão americano é o que vai pagar o imposto no fim das contas, na questão do imposto de importação, o que ele está tentando fazer é justamente passar os cidadãos americanos a pagarem imposto das mais variadas fontes, e os europeus aí, por sua incapacidade de ter plena voz numa relação com os Estados Unidos, eles sofrem aí os impactos dessas ações de Trump. Ô professor, e aí quando a gente vê, né, o Trump fazendo algum tipo de ameaça, né, nesse sentido, e falando até mesmo em relação à própria Apple, né, de taxar a Apple caso não faça fábricas ou não produza seus iPhones nos Estados Unidos. A gente já discutiu bastante sobre essa forma, né, de tentar encontrar um entendimento por meio dessas ameaças. Quando isso acontece, a gente pode pensar que também está tentando tirar um pouco do foco do cenário doméstico, quando a gente vê elevação ali de tributos, ou quando a gente vê o pacote tributário trazendo uma certa apreensão em relação à condução da política americana? Veja, até mesmo a tributação, não é? A tarifa que ele está impondo, muita gente nos Estados Unidos entende que isso não deveria ser a função dele, não é? Porque ele está se baseando numa lei anterior de algum estado de emergência, que não é o caso. E existe muita gente no Congresso americano que entende que a ação de Donald Trump nesse sentido é completamente contrária àquilo que a lei diz. Então, o grande fato é de que ele está justamente tomando uma série de medidas que gera aí uma quantidade de preocupações com relação à sua viabilidade. Agora, o que nós observamos nesse processo todo, Felipe, é que ele sempre vem, não é, com o chicote, e depois ele se dá conta de que aquilo não vai funcionar e não vai dar certo, e aí ele reverte a discussão justamente no sentido de tentar ali reverter aquilo que ele afirmou inicialmente com muita força e com muita precisão. Vamos nos recordar de várias das ameaças do Trump. Aquela que ele dizia, por exemplo, que o Hamas e a Palestina iriam desaparecer até sexta-feira ou sábado se não entregasse todos os reféns. A questão dos 145%, depois 245% sobre imposto, como imposição de tarifas na China. Então você vê que ele sempre adota um discurso hiperbólico, né? Esta grande hipérbole que ele sempre utiliza, e depois ele vai voltando ali para o centro, porque se dá conta justamente de que isso não é possível. E não podemos esquecer também, Felipe, que ele tem aí um prazo que vai se reduzindo. Nós já estamos no mês de junho. Se você pensar, o relógio eleitoral americano já vai começar muito rapidamente para as eleições de meio de mandato. E se ele não tiver resultados efetivos, ele corre o sério risco de perder o mandato.